Tradução do Testemunho, de 18 de agosto de 2017, Isaías 42. Saudações, amados. Eu tive um sonho, em 18 de agosto de 2017. Nesse sonho eu vi que estava em um lugar onde havia uma sala muito grande. Haviam muitas mesas e cadeiras de luxo. Havia uma reunião sendo realizada a cada convidado que chegava lá. Era-lhes dado 3 livros. E quando eles começaram a folhear e ver esses livros, todos ficaram maravilhados em vê-los. Eu pude ver isso dessa maneira. Naquele momento, meu acompanhante me disse que observasse bem o que estava nos livros. Então eu fui aos livros e comecei a vê-los. E vi que cada livro tinha uma mulher. Era a mesma, em diferentes formas, em diferentes livros. Mas essa mulher estava lá, de um modo sensual e provocativo. Então eu imediatamente fechei os livros e observei o que os outros disseram e fizeram sobre os livros que lhes foram dados. Então eu vi como todos riam, eram felizes, eles expressavam sua felicidade pelas conquistas daquela mulher impura que apareceu nesses livros. Então comecei a ver melhor os rostos daquelas pessoas. Me aproximei deles para poder vê-los e notei que os conheciam. Quando eu sempre me aproximo e vejo as pessoas, então eu sei e as conheço, as reconheço, é muito chocante para mim. Então, naquele momento, quando os vi, foi muito grande o meu choque, porque pude ver que eles eram líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia e também líderes de igrejas locais. Então, eles estavam lá comendo, eles estavam curtindo, eles estavam se divertindo pelas conquistas dessa mulher que apareceu nessas 3 revistas. Então, enquanto para eles tudo era felicidade, meus olhos focavam em uma represa de água que era mais alta do que o lugar onde eles estavam. Então, essa represa tinha água. Essa água estava muito suja, tinha muito lixo. E eu vi quando de repente a represa se rompeu e toda aquela água caiu sobre eles e os arrastou sem misericórdia. Então, no meu desespero para querer ajudá-los, não sei como, de repente, eu tinha uma corda nas mãos. A corda era grossa e forte. Então, eu a joguei na água e gritei para eles se segurarem para que eles pudessem viver. Alguns começaram a se agarrar, mas quando estavam perto de mim, já na borda, me viram no meu rosto, me reconheceram e soltaram a corda desdenhosamente. Então a corrente arrastou-os e começou a tomar. Então foi assim que aconteceu com um, depois com o outro, e depois, no meu desespero, não sabia o que fazer, mas continuei gritando que por favor agarrassem a corda. Então, um dos que estava na água pegou a corda, e quando chegou perto de mim, ele olhou para mim, ele me reconheceu, mas eu vi que ele era um leigo. Então ele tinha um susto no rosto. Então eu o ajudei, ele saiu da água, mas os outros não quiseram ouvir. Então comecei a chorar. Comecei a chorar quando os vi desaparecer naquelas águas e não pude fazer mais nada por eles. Eu estava tão desesperada que naquele momento a cena mudou. Então eu vi vários grupos de pessoas reunidas, mas eles não tinham líder. Então, eles ficaram muito aflitos por não terem um líder, mas com tudo isso, eles liam a Bíblia. Eles também estavam lendo o Espírito de Profecia. Eu pude ver lá os pequenos livros vermelhos que eles tinham e começaram a cantar hinos de louvor a Deus. E eles cantaram, mas fora desses grupos eu pude ver que havia uma grande tempestade. O vento estava furioso e destruindo tudo o que estava acontecendo. Eles estavam assustados, aqueles que estavam nesses grupos, mas continuaram cantando e orando ainda mais. Então meu acompanhante me disse: observa,
E sempre que me diz para observar, é como se eu estivesse me aproximando no lugar onde o evento está acontecendo. Então eu vi como os membros de cada grupo começaram a brilhar, mas um dos que estavam no grupo destacou-se mais ainda no brilho. Então meu acompanhante exclamou: Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então os grupos começaram a se sentir seguros e começaram a estar felizes. Eu pude ver que eles estavam felizes, pareciam felizes, eu podia ver em seus rostos. Então meu acompanhante me disse: Ouça, Deus toma o controle de seus verdadeiros filhos. Não tenha medo, Ele sabe o que está fazendo. Eu estava então, naquele momento. Já a minha tristeza tinha passado e eu já estava alegre. Eu não tinha mais medo da destruição daquele vento forte que eu via que estava só piorando. Então, o panorama mudou. Tudo foi felicidade, tudo foi paz naquele momento. Então, naquele momento, aquela paz e felicidade, eu despertei. E lá, quando eu estava acordada, me disseram: compartilhe Isaías 42. Então deixo a você, amado, a designação e também para mim, como tarefa. Eu me alegrarei no Senhor em saber que, apesar das situações difíceis, o Senhor sempre nos mostra sua misericórdia e sua paz. Que o Senhor abençoe a todos. Que leiamos Isaías 42.